Livro de Juízes, capítulo 15, verso de número 19. Todos encontraram? Amém? Está escrito assim, ó. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje, e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Amém? Vou ler mais uma vez. Sansão, depois de matar 1000 homens com a queixada de um jumento, com a carcaça de um jumento, ele vai matar 1000 homens filisteus. Olha só. E então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e Sansão bebeu, e com esta água o seu espírito tornou, e ele reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí, que quer dizer queixada, por causa da queixada do jumento, a qual está em Leí até o dia de hoje. Amém? Você também quer reviver em Cristo Jesus? Quer ter vida em você mesmo? Sansão, após enfrentar essa batalha aqui, perdeu as forças, estava desfalecido completamente, sem vigor, sem força nenhuma, travou uma guerra com 1000 homens. Imagine você lutando com 1000 pessoas de uma vez só. 1000 pessoas querendo tirar a tua vida, querendo matar você. Sansão foi dominado pelo Espírito Santo de Deus, penetrou dentro dele, e ele viu uma queixada de uma jumenta, e aquela queixada de uma jumenta foi para Sansão uma arma violenta. Ele deu sobre os filisteus e matou os 1000 filisteus. Na hora que ele acabou de executar o último, ele desabou, sem força, sem vigor. Ele disse: Senhor, e agora? O Senhor vai deixar o teu servo cair na mão dos teus inimigos? E aí ele clamou a Deus, e Deus fendeu uma rocha, uma caverna, e da caverna saía água. Ele bebeu aquela água e o seu espírito reviveu. Ele tornou a ter vida pelo poder de Deus. Então eu vou ler este versículo 19 e você repete comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama. A fonte do que clama. Você acredita, se você clamar corretamente a Deus no momento de aperto, Deus ele te ouve e te livra das mãos dos inimigos? Então nós vamos aprender a triunfar como Sansão, porque você está, cada dia de culto, quarta, sexta e domingo, você está consagrando o teu mês. De repente, que até dezembro você enfrenta uma batalha aí que tuas forças vão embora. Se você não estiver preparado, você acaba caindo na mão do inimigo, e é fatal. Mas Sansão, quando ele viu que estava perdendo força, ele disse: eu preciso novamente clamar a Deus, preciso buscar mais de Deus, preciso estar cheio de Deus. E veja que ele estava cheio do Espírito Santo. Então a pessoa pensa que uma vez tendo uma experiência com o Espírito Santo, não precisa mais buscar. Ah não, para que quarta-feira na igreja buscar o Espírito Santo? Para que estar no outro culto de novo? Para que sempre estar na igreja? Justamente porque cada combate que você enfrenta aí fora, as forças vão embora. E aí quando você vem aqui, você recarrega as tuas forças e volta novamente para o combate. Quando você não vem buscar o Espírito Santo de Deus, beber da água do Espírito, então qualquer luta, não precisa nem ser 1000 pessoas, basta uma pessoa se levantar contra você e você perde.
você é derrotado. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, pode levantar 1000, pode levantar 10.000, mas você não é atingido, porque você está com a bênção e com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Então você que crê nesta palavra, põe a Bíblia sobre o teu assento e use as tuas mãos agora para dar então a tua melhor salva de palmas para aquele que fendeu a fonte lá em Leir. E ele é a fonte da água da vida. Ele disse: quem tem sede, venha a mim, beba, que eu darei de graça da água da vida. Então clame a Deus agora e diga: Senhor, eu quero beber nessa noite do teu Espírito, quero ser cheio do teu Espírito Santo. Vai dizendo: Senhor, tome a minha vida agora, em nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido e Deus bendito, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada. Meu Deus, nós queremos ser revigorados pelo teu evangelho, pois é boas novas para aquele que crer nela. Então, meu Deus, agora eu te peço, vem o Senhor com teu Espírito Santo, tome este altar agora, tome a minha vida, que eu diminua, que eu desapareça. Meu Deus, o homem não tem nada a dizer, o homem não tem nada a falar, mas o teu Espírito Santo fala. Então fale com cada vida, venha instruir o teu povo e esta igreja, e que esta palavra vá de encontro a cada coração, meu Deus, e traga e faça as novas todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Pode se sentar, por gentileza. A história de Sansão é uma história épica, e muitos acreditam que é até um conto, que isto realmente não aconteceu, que só é uma fábula judaica, que não houve um homem assim, forte, poderoso, a ponto de ferir 1000 homens com uma queixada de um jumenta e derrubar com as suas próprias mãos o templo de Dagon, com as suas próprias mãos. Então muitos acreditam que é uma fábula, que é um conto, mas historiadores hebreus e arqueólogos, fazendo escavações hoje aonde que é a faixa de Gaza, ali naquele litoral que é a terra dos filisteus, que hoje é chamado faixa de Gaza, ali ficava a terra dos filisteus. Sansão foi inclusive levado para ali, e este povo oprimia Israel e estava já oprimindo Israel antes mesmo de Sansão nascer. Esse povo estava oprimindo a Israel. Então, a história de Sansão, que foi para muitos fábula, hoje tem provas arqueológicas, verídicas, de que este homem Sansão existiu, porque foi encontrado restos arqueológicos que os filisteus escreveram que um hebreu, com uma forte violência, força, ele derrubou um templo de Dagon. Então deu veracidade o que está escrito aqui no livro de Juízes. A história de Sansão, então ela passou a ser verídica, não mais um conto, mas realmente Deus um dia permitiu que um homem fosse poderoso e forte fisicamente. Um homem que era tão poderoso e tão forte que ele não soube lidar com as coisas que não exigia força, porque muitas vezes a pessoa se sai bem nas situações que precisa de força física. A pessoa consegue triunfar quando exige força física, mas quando exige raciocínio, sabedoria, pensamento, ela não consegue triunfar, porque aí esses tipos de problemas, situações não se resolve com força, se resolve com inteligência, com sabedoria divina que Deus dá ao homem. Então muitos não conseguem triunfar porque não sabem separar a força física da força mental e da força espiritual. E Sansão, ele nasceu um homem dotado dessas 3 forças: força física, uma força espiritual e também uma força mental que ele havia recebido de Deus. Mas a força mental dele vai se tornar uma força débil,
uma força que não vai ajudá-lo em nenhum momento. Essa força que exige da mente do homem vai se tornar fraca na vida de Sansão. Ele vai ser forte fisicamente, ele vai ser forte espiritualmente quando o Espírito de Deus se apodera dele, mas quando exige a força mental aliada com a espiritual, Sansão é um verdadeiro fracasso, e ele mete os pés pelas mãos e facilmente é derrotado, manipulado e amarrado. Mas vamos conhecer um pouco da história desse Sansão. Vamos voltar lá no capítulo 13. Foi quando um anjo anuncia o seu nascimento, e Sansão vai nascer de uma forma muito miraculosa, porque a sua mãe, ela é estéril, não pode gerar, e Sansão vai ser um ser encomendado por Deus. O nascimento de Sansão é um nascimento encomendado pelo próprio Deus, Deus que vai determinar o nascimento deste jovem, e ele vai se tornar forte e poderoso nas mãos do Senhor, porque Deus irá colocá-lo em uma condição espetacular para ser um homem vitorioso, um homem poderoso e triunfante. Ele nasce com um objetivo, de ser um homem que triunfa na vida. Veja aqui no capítulo 13, versículo de número 2, diz assim, ó: e havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Olha só, marque esse nome, Manoá. Grife também o nome Zorá e Dan na tua Bíblia, porque só esses três nomes aqui vai dar uma dimensão da grandiosidade de quem é Sansão. Vai mostrar a grandeza deste homem, como ele é magnífico. Ele é da tribo de Dan, ele é de Zorá, e o seu pai chama Manoá, e sua mulher, não é a de Sansão, a de Manoá, pai de Sansão, era estéril e não tinha filhos. Algo gravíssimo. Essa mulher sofria de uma maldição. Ela era considerada no seu vilarejo, no seu bairro, em Zorá e em Dan, ela era considerada uma mulher maldita, porque em Deuteronômio diz que maldito seja todo aquele que não gera, que é estéril. A lei condenava uma mulher que não podia gerar filho, que tinha o seu útero e os seus ovários estéril. Então essa mulher de Manoá, a Bíblia não cita o nome dela, porque a Bíblia não dá ênfase às mulheres, mas sim aos homens, cita somente o nome de Manoá. E Manoá tem a sua mulher coberta de uma maldição. Então quem olhava para a mulher de Manoá dizia: Manoá tem uma maldição dentro da casa dele. Esse Manoá é maldito, ele não tem paz, ele não tem repouso. Esse Manoá não tem tranquilidade dentro de casa, porque este Manoá, ele tem uma maldição, e a maldição é apontada pela sua mulher. A mulher dele é maldita, não gera filhos, porque a bênção de Deus lá em Deuteronômio 28 era que não haveria mulher estéril no meio do povo, se guardasse e obedecesse à voz do Senhor seu Deus, desde o animal do campo até as mulheres e os homens não seriam estéril, eles iriam produzir. Então quem olhava para esta família, para esta casa, não olhava com bons olhos. Quem olhava para aquela família já olhava e já deduzia logo: não tem filhos, a mulher deve ser estéril, deve ser uma maldita, eles estão debaixo de uma maldição. E Deus, olhando para aquela família em humilhação, em vergonha, Deus vai enviar um anjo para falar com a mulher de Manoá. Deus irá enviar um anjo e vai dizer: mulher, tu vai ficar grávida, tu vai gerar um filho, e olha, este garoto que vai nascer será poderoso, e desde o teu ventre, quando ele for gerado, será um nazir, um separado de Deus. Ele será um nazir
ou seja, um nazireu, que quer dizer separado, desde o ventre da sua mãe. Você, mulher, não vai comer nada que seja produzido das uvas, nem casca, nem semente e nem o fruto, e não tomará bebida forte. Você não vai beber, você não vai se alcoolizar, você não vai ingerir nenhum tipo de bebida forte, se embriagar. Você será uma mulher também separada nesse período de 9 meses em que a criança estará sendo formada no teu ventre, porque Deus está dizendo a você, mulher, que você vai gerar, mas o que vai nascer de ti é santo, e quando ele nascer, ele vai livrar o teu povo das mãos dos filisteus. Veja aqui o anjo declarando isso a Manoá, a esposa de Manoá. Olha só, versículo 3: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril. Você é estéril agora, mulher. O anjo confirma a esterilidade dela. O problema não é no marido, o problema daquela casa está naquela mulher, porque ela é estéril. E o anjo testifica dizendo: agora é estéril. Você é o problema na tua família, você tem causado perturbação, o teu esposo tem sido envergonhado, o teu esposo tem passado a maior vergonha por causa de ti, mulher. O teu esposo não tem tido triunfo, a tua casa não tem sido um lugar de triunfo por causa justamente de ti, porque agora é estéril. Mas aí o anjo disse: até hoje você foi a causa de vergonha, mas a partir de hoje o teu ventre vai produzir, e tu não vai ser mais a vergonha da tua casa, tu vai ser a alegria da tua família, você será a coroa dentro da tua família, você vai gerar um filho. Olha só o que o anjo vai dizer: eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Aí o anjo disse: porém conceberás e terás um filho, mulher. E ela ficou espantada quando recebe essa notícia. Claro, muitos anos ela não tem repouso, ela não tem justiça na vida dela, porque ela é estéril. E quem vai lhe fazer justiça? Quem vai poder dar um diagnóstico para que ela deixe de ser estéril? Hoje a medicina até tem como tirar a esterilidade de uma mulher através de uma inseminação artificial e de tratamento. Hoje a medicina já consegue, mas naquele tempo, quem poderia fazer justiça a esta mulher na tribo de Dan? Quem poderia fazer com que o seu útero estéril tornasse um útero que produzisse? Ninguém. Então o anjo chega e diz: agora vai conceber. Você não tem repouso, você não tem descanso, nem você, nem o teu marido, e nem tua casa. Vocês não têm glória, vocês não têm esplendor, e vocês não têm justiça. Mas a partir de hoje, Deus me enviou para te dizer que essa história vai mudar através da tua vida, mulher. E olha só o que eu quero que você preste atenção. No versículo 2 você grifou aí o nome Zorar. Do lado do nome Zorar, coloca o significado que quer dizer em hebraico esplendor ou glória. Veja que Manoá e a sua mulher habitam num lugar de glória, num lugar de esplendor, aonde a glória de Deus se manifesta, aonde a glória de Deus está, mas eles não são beneficiados com esta glória. Pelo contrário, ainda que eles habitam num lugar de glória, num lugar de esplendor, eles são a vergonha, eles são um fracasso, eles são o zero à esquerda daquela região. E olha só o que mais ainda, o nome Dan, do lado do nome Dan, coloca juízo. O nome Dan em hebraico quer dizer juízo. Ninguém pode fazer juízo àquela mulher, ninguém pode lhe fazer justiça nenhuma a esta mulher, e cujo nome era Manoá, o esposo dela. E do lado do nome de Manoá, coloca aí repouso e descanso. Manoá quer dizer repouso e descanso. Então Deus, quando envia o anjo para dizer àquela mulher estéril, Deus está dizendo a ela o seguinte: mulher, Deus está enviando descanso e repouso. A partir de hoje a glória do Senhor vai cobrir a tua vida. A partir de hoje Deus fará justiça a você, mulher. Mas eu quero que você
se resguarde. Eu quero que você se separe. Olha só que o anjo lhe dê ordem. Preste atenção aqui no capítulo de número 3, capítulo 13, versículo de número 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, será um nazireu, um nazir, um separado, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. O anjo diz: olha, mulher, esse garoto que vai nascer, é ele que vai fazer a diferença, é através dele. Mas para que esta bênção que vai nascer venha fazer a diferença na vida do teu povo e na tua vida, você vai ter que se separar, porque esta bênção vai nascer de você. Mas para essa bênção ser gerada na sua vida, você vai ter que se santificar, você vai ter que se separar. Muitas vezes a pessoa, ela quer triunfar realmente, ela tem vontade de mudar a história da família, ela tem vontade de crescer, ela tem vontade de prosperar, tem vontade de ganhar mais, tem vontade de ter um bom emprego, tem vontade de ganhar bem, tem vontade de ter muitas coisas, de ter uma saúde exemplar, de ter disposição. A pessoa tem vontade de ser uma bênção, mas muitas vezes a pessoa não quer pagar o preço de se separar, ela não se separa. O anjo está dizendo: mulher, você vai ter que se separar para que a bênção venha a nascer. E quando esta bênção nascer, vai ser esta bênção que vai mudar a tua vida. Mas para isso, você precisa se resguardar poderosamente. Você não pode se contaminar em hipótese alguma, porque o garoto será nazireu de Deus. Veja só aqui no capítulo de número 6 de Números. Vá comigo lá. O que é ser um nazireu de Deus? Porque a mãe vai ter que se separar para que o menino, não é? Seja um nazireu, para que aquela bênção que vai nascer tenha força. Preste atenção, porque muitas vezes a bênção até nasce na tua vida, mas a bênção não tem força, ela morre, ela não progride, ela não cresce. A bênção, você até gera a bênção, mas aí acaba sendo muitas vezes, ou você acaba abortando a bênção, ou a bênção até nasce, mas é prematura, e aí acaba morrendo. Então Deus está dizendo àquela mulher: o garoto vai nascer, e esta é uma bênção que vai nascer com muita força, será um nazireu, será alguém que terá uma força extraordinária, vai ser alguém especial. Mas para isso você tem que se separar, para que a bênção tenha força na sua vida, você precisa se separar. Você não pode estar contaminando-se com as coisas deste mundo, você não pode estar pecando, cometendo coisas erradas, não, em hipótese nenhuma, porque senão a bênção não terá força, porque o filho é símbolo de bênção, senão a bênção nasce sem força. Então Deus disse: você é que vai determinar se esta bênção que vai nascer com força ou vai nascer fraca. Se nascer com força, ela vai libertar o teu povo e vai honrar a tua casa, e vocês vão triunfar. Mas se você não se separar, vai nascer, porque Deus não volta atrás da sua palavra, a palavra de Deus já foi lançada, vai nascer, mas vai nascer sem força, e vai perder o vigor, e vai não ter resultado. Veja aqui no capítulo 6, versículo 1, olha só, as condições de um nazireu, capítulo 6, verso 1, e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma coisa, olha só, nem beberá alguma beberragem de uvas, nem uvas frescas e nem seca, nenhum tipo. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços, olha só, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, não cortarás o cabelo. Pastor, a força de Sansão estava no cabelo. Não,
A força de Sansão estava na obediência ao voto de nazireado. A força dele provinha da separação, da santificação que ele tinha com Deus. Não era por causa das guedalhas do seu cabelo, não era por causa das tranças que ele tinha. As 7 tranças era só um símbolo de força, porque o 7 é o símbolo da menorá. A menorá tem 7 pontas, aquele candelabro, são 7 pontas que representam os 7 Espíritos de Deus, que estão diante do Senhor. Então representa a força de Deus. Então Deus está dizendo: o garoto vai nascer e é um nazireu, e por ser um nazireu vai nascer com muita força, uma força que vem do alto sobre ele, e essa força irá se apoderar dele. Mas se ele guardar o meu nazireado, e você também, mulher, você vai ter que fazer parte disso. Olha só, capítulo de número 6, versículo de número 5: e todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passarás navalha, até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor. Veja que a pessoa poderia fazer isso por um período, 40 dias, 30 dias, 60, 6 meses, 1 ano. Mas Sansão não. Sansão será todos os dias da sua vida, desde o nascimento até a sua morte. Ele é consagrado a Deus. É a mesma coisa quando eu pego uma criança e consagro aqui ao Senhor. Esta criança agora ela é consagrada desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Por isso que nós temos que consagrar as crianças e apresentá-las a Deus. Pastor, então quer dizer, se eu não apresentar uma criança, ela ainda não pertence a Deus? Não, somente aquilo que é consagrado a Deus que pertence a Ele. Você tem que dedicar a Deus. Sansão, desde o nascimento. Você talvez foi consagrado e apresentado a Deus no primeiro momento que você entregou a vida para Jesus. Aí começou a tua separação, começou o momento em que você foi separado para Deus. Aí começou também o teu nazireado. E muitos, o seu nazireado é por tempo limitado. Se santifica por um tempo e depois acaba se desviando, acaba se afastando. Se santifica por 1 minuto, daqui a pouco já não tem mais nessa questão de santificação. Então por um tempo a pessoa podia, mas Sansão não. Ele teria que cumprir até o dia da sua morte. Olha só no verso 5: deixando crescer as guedalhas do cabelo da sua cabeça. A prova do nazireado era deixar crescer as guedalhas, as pontas do cabelo, deixar crescer todo o cabelo, porque era o sinal do nazireado. Não era a força de Sansão estava no seu cabelo, mas sim no nazireado. E todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo morto. Ou seja, era proibido o nazireu de se aproximar de qualquer cadáver. Por exemplo, morreu seu pai, ele não poderia ir no velório. Morreu sua mãe, ele não poderia ir no velório. Morreu um animal de estimação, ele não poderia chegar perto, senão ele quebrava o nazireado e se tornava imundo. Então Deus disse: não se achegue a nenhum morto, não se achegue a nenhum cadáver, para não quebrar o nazireado. Olha só, por seu pai, olha só no versículo 7: por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireu do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por obediência a Deus, ele não poderia ir nem sequer no velório. Olha só a fidelidade de um nazireado. Olha a fidelidade da pessoa que quer triunfar. Ela deve levar as coisas de Deus a sério. Ela deve levar as coisas de Deus com extrema obediência e submissão àquilo que Deus determinou sobre a vida da pessoa. Ela não pode, em hipótese alguma, levar o seu nazireado, a sua vida com Deus, de qualquer jeito. Então olha só, Deus dizendo: o nazireu, ele tem que honrar isso. O nazireu tem que se submeter a isso em todo o tempo. E aí no verso 8 diz: todos os dias do seu nazireu, santo será ao Senhor. Será alguém extremamente separada, santa ao Senhor. E ele recebe esta incumbência. Sansão, ele nasce desta situação. Eu quero que você volte comigo, volta lá no livro de Juízes, capítulo 13,
Volta comigo no capítulo 13, por gentileza. Versículo de número 24. Verso 24, capítulo 13, verso 24. E é assim que você encontrar, diga glória a Deus. Diz assim: depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o quê? O abençoou, e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. O Espírito de Deus começa a agir na vida de Sansão. O menino nasce, cresce e Deus abençoa. É um menino forte, é um menino extremamente poderoso, é um menino que tem uma força excomunal. Ele é forte fisicamente, espiritualmente, mas tem um problema: não sabe lidar com a força mental. Ele não tem força mental, por isso Sansão vai fracassar. Sansão não vai triunfar, preste atenção nisto, porque Sansão vai morrer cego e amarrado em uma moinha, e os escombros do templo de Dagon vai cair sobre ele. Sansão não vai triunfar, preste atenção. Nasceu para ser alguém espetacular, nasceu para ser alguém poderoso, nasceu para fazer a diferença, para ser juiz, para ser profeta, para ser libertador. Mas Sansão vai viver como um verdadeiro bobo da corte. Vai ser alguém que vai servir para os outros olharem e sorrir dele. É assim que vai determinar a vida de Sansão. Pastor, mas por que Sansão não vai triunfar? Eu quero que você veja comigo o fim da vida de Sansão. Vamos lá comigo no livro de Juízes mesmo, no capítulo de número 16. Versículo 21, olha como é que é o fim da vida de Sansão, trágico. Vai terminar uma vida fracassada. Vai desejar que Deus lhe dê um pouco de força para matar alguns filisteus e vai acabar morrendo junto com os inimigos. Olha só, livro de Juízes capítulo 16, versículo 21, quando os filisteus pegam Sansão. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e o fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava moendo no cárcere. Sansão ficou preso, amarraram ele no cárcere, arrancaram os 2 olhos, agora está cego. Sansão vive assim agora, cego e dando voltas na sua vida, sem enxergar. A vida dele é essa, ele não enxerga mais, perdeu a força. O Espírito do Senhor se retirou dele. Ele brincou muito com o Espírito do Senhor. Ele não honrou o nazireado sobre a cabeça dele. O que Deus colocou sobre ele, ele não honrou, não respeitou. Ele levou muito na brincadeira o chamado dele. Ele levou muito na brincadeira a vida dele toda. E quando ele é preso pelos filisteus, os filisteus tratam de fazer logo a primeira coisa, que aonde Sansão começou a errar. Sansão era guiado pelos olhos, e lhe arrancou-lhe os 2 olhos, e amarrou no cárcere para viver moendo com a pedra de moinha gigantesca, carregando um peso excomunal sobre o seu corpo, empurrando a pedra de moinha e andando em volta todos os dias. Esse era o ofício de Sansão, viver dando voltas. Você vê quando a pessoa ela não respeita a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, ela não valoriza aquilo que Deus colocou na vida dela, a vida dela sempre dá voltas e sempre volta no mesmo lugar, e ela não consegue enxergar porque está cega, porque o adversário trata de arrancar a visão da pessoa, e os olhos é a janela da alma. Então a pessoa sem olhos, sem visão, não consegue ver dias melhores, e Sansão está ali. E olha o que os filisteus vai fazer, vai dar uma festa porque prenderam Sansão. E olha só no versículo de número 24, eles estão sacrificando a Dagon, se alegrando, fazendo uma festa, porque eles prenderam Sansão, sacrificando o deus Dagon. Pastor, quem é Dagon? É metade homem
e metade peixe. É um Deus que é metade homem e metade peixe. É uma sereia. Uma sereia macho, uma sereia fêmea. Então, eles tinham lá metade homem, metade peixe. E eles estão fazendo uma festa, sacrificando. O nosso Deus entregou Sansão nas nossas mãos. E eles estão fazendo uma algazarra. E olha só, e semelhante vendo o povo, louvava o seu Deus. Você vê que os filhos das trevas, eles chegam na presença do seu Deus e celebram com alegria. Eles se deixam se levar pela adoração ao seu Deus. Eles cantam, celebram, fazem uma festa. E aí Sansão está lá no cárcere. Olha só, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos ao nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Com uma queixada ele matou 1000 homens. Com uma queixada ele matou 1000 homens. Ele destruía os filisteus aos poucos, acabando com os filisteus. E eles disseram: ele multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. Palhaço, bobo da corte. Nasceu para ser juiz, nasceu para ser libertador, está vivendo como palhaço, motivo de risada de todo mundo. Todo mundo olha para Sansão, faz palhaçada para nós sorrir, Sansão. Sansão agora é bobo da corte. Olha só. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Colocaram Sansão e disse: brinque para nós sorrir. Sansão faz palhaçada. Um homem que era poderoso, forte, o Espírito de Deus se apoderava dele. Um homem que tinha uma força física excomunal, um homem que tinha uma vida separada, nasceu para ser juiz, nasceu para ser profeta, nasceu para ser libertador, e está vivendo como palhaço, motivo de riso das pessoas. As pessoas olham para Sansão e dão risada. Olha só, parece um louco, ele não sabe para onde vai. Olha lá, está perdido. Olha, Sansão, eu estou aqui, Sansão, me pega. Sansão, me pega. E todo mundo dando risada de Sansão, amados. Será que é assim que você quer viver? As pessoas olhando para a tua vida e tirando uma onda, tirando um barato de você, sorrindo. Olha lá, diz que é de Deus. Olha só, olha lá o fracassado, olha lá a fracassada, coitado. Olha só, as pessoas olhando para a tua vida e tirando onda da tua vida. Você que nasceu, você que foi escolhido, você que foi separado, santificado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, você não pode aceitar, meu querido, terminar o final da sua vida sendo motivo de risada de ninguém, porque Deus não te trouxe neste mundo e te separou, te santificou para que o diabo olhe e os inimigos olhem para você e fiquem dando risada de você. Não, Deus te trouxe neste mundo para você ser canal de bênção, para você ser uma bênção na tua família, para você trazer descanso, repouso e levar a tua família à glória de Deus. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. Deus não te trouxe nessa terra para que as pessoas olhem para você e fiquem dando risada de você. Porque isso aconteceu com Sansão? Porque ele brincou, ele levou as coisas na brincadeira, não levou a fé a sério. As pessoas brincam demais, amados, até o dia que Deus se retira de sobre a vida dela. Porque aqui Sansão, quando os filisteus pegou ele disse: eu vou sair novamente como eu fazia antes. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Veja aqui comigo no capítulo 16 ainda, olha só, versículo 20. Disse ela, Juízes 16, verso de número 20, disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Dalila, uma segunda mulher que ele se relacionou, ela tentou Sansão até descobrir o segredo. Sansão disse: não, é o meu cabelo, se cortar as guedalhas do meu cabelo eu enfraqueço. Que nada, já estava fraco há muito tempo. Não era o cabelo, era a desobediência dele que fez com que o Espírito de Deus saísse de sobre ele. E eu vou te mostrar em cada detalhe aonde ele fracassou. Olha só, livro de Juízes capítulo 16, verso 20, quando Dalila diz: eis que os filisteus vêm sobre ti, e despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei.
porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A pessoa vai brincando: não, Deus está comigo. Não, Deus está comigo ainda, pastor. Não, quantas batalhas eu venço? Já venci essa, já venci essa. E a pessoa vai vencendo a batalha no dia a dia, mas ela vai vencendo batalhas na desobediência. Deixa eu te dizer, sinal de vencer alguma coisa, prosperar, crescer, não é sinal de que Deus está aprovando a tua atitude, não. A pessoa pensa: agora está tudo dando certo, então Deus está aprovando o que eu estou fazendo. Não. Veja que Sansão venceu várias batalhas, mas Deus não aprovou a atitude dele. Deus não estava aprovando o caráter de Sansão. E as pessoas, e no meio gospel e no meio evangélico, há muito disso. A pessoa olha lá: ah, pastor, a pessoa peca, mesmo assim está prosperando, está vencendo. A pessoa desobedece, mesmo assim está dando certo. Olha lá, já casou 1, 2, 3 vezes, está dando certo. Está vendo, pastor? Olha lá, caiu, levantou, é assim, mas está sempre dando certo. Mas vai ter uma hora que ele vai achar que Deus está com ele, e Deus não vai estar mais. Aí, meu irmão, a queda é iminente, a queda é certa. E aí o diabo vai te pegar e vai arrancar os teus olhos, vai colocar você no cárcere para você ficar carregando o jugo dele, e para você ser motivo de risada para as pessoas rir de você. Porque você acha que o diabo quer arrancar e consumir a tua alma? Você pensa que o diabo quer tirar o teu emprego? Você pensa que o diabo quer tirar a tua vida financeira? Você pensa que o diabo quer tirar o teu salário? Você pensa que o diabo está querendo tirar a tua saúde? Você pensa que o diabo está preocupado em tirar alguma coisa material seu? Nem um pouco. Ele está preocupado em tomar conta da tua alma e tirar o que você tem de mais precioso na tua vida, que é a presença de Deus. Não pense você que o diabo está preocupado em tirar outras coisas da tua vida, porque se ele tirar a presença de Deus da tua vida, você perde salário, você perde o casamento, você perde tudo. Se você não tem a presença de Deus, você começa a perder as coisas, porque é a presença de Deus que faz eu ser abençoado. Não é porque eu tenho as coisas que a presença de Deus está na minha vida. Não, você tem as coisas porque a presença de Deus está em você. Quando o diabo tira a presença de Deus, levando você a desobedecer, aí você começa a perder as coisas. Não foi o que Satanás fez com Jó? Tira a tua mão de sobre ele, e tu verás se ele não blasfemará de ti. Ou seja, tire a tua presença da vida de Jó. Tira. Quando Deus tirou a presença dele da vida de Jó, Jó começou a perder tudo. O diabo quer tirar a presença de Deus. Aí você não participa da Santa Ceia, você não vem buscar o Espírito Santo na quarta-feira, você não vem buscar libertação na sexta, você não vem orar pela tua família no domingo. E aí você acha que está triunfando? Não, pastor, mas aí as coisas estão caminhando, as coisas estão indo dando certo. O diabo está te enganando para tirar a presença de Deus da tua vida, mas o Espírito Santo, em cuja presença estou, está usando a minha boca para te alertar nessa noite que o diabo está querendo roubar a presença de Deus de você. Mas você tem que estar atento, vigiando, porque Deus, Ele quer que a glória dEle, Ele quer que a justiça dEle, o repouso e a segurança dEle continue na tua vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Deus não quer que a presença dele se retire de você. Sansão achou que estava com Deus ainda. Não, agora eu vou sair como antes. Deus não estava mais. Mas por quê? Vamos ver? Volta aqui comigo no capítulo de número 14. Vamos ver aonde Sansão começa a cair. O que leva você a ficar sem a presença de Deus. E você sem a presença de Deus não vai triunfar. Entenda isso, sem a presença dele você não triunfa. E quando Sansão começou a perder a presença de Deus? Capítulo 14, versículo 1, ó. Anote aqui. Anote na tua Bíblia isso. Porque foi aqui que ele começou a perder a presença de Deus. Foi nesse texto aqui, ó. No capítulo 14, quem encontrou, diga amém. Versículo 1. E desceu Sansão aonde? Tina, marque esse nome. Pastor, o que quer dizer Tina?
significa terreno ou lugar dividido. É um lugar de divisão. É um terreno dividido. Ele desce a tina e, vendo em tina, no lugar de divisão e no lugar de dividir, ele vai ver uma mulher. Olha só, e vendo em tina uma mulher das filhas dos filisteus. Preste atenção. Primeira coisa, ele desce aonde? A tina. Quer dizer, lugar dividido. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, diz o profeta Elias ao povo de Israel, capítulo 18, versículo 21. Elias ajunta todo mundo no Monte Carmelo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, sirva-o. Se é Baal, sirva. O povo estava o quê? Dividido. Aonde as pessoas começam a perder a presença de Deus? Quando ela começa a ficar dividida aqui na terra, entre fazer a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade. Porque é uma luta constante dentro de você. Há uma divisão constante dentro de você. Há uma briga dia e noite dentro de você. Uma divisão dentro de você. Em sua carne fazer a sua vontade e o Espírito fazer a vontade de Deus. Um luta contra o outro. Você é uma terra. Você é um terreno dividido. E um dos lados vai ganhar. Então aonde Sansão começou a perder a presença de Deus? Quando ele começa a ficar dividido em obedecer a Deus e em obedecer a sua própria vontade. Como ele é um homem que é guiado pelos olhos, então ele vai se sujeitar à própria vontade. Ele não é guiado pela fé, ele é guiado pelos olhos. Então ele vai estar o quê? Cocheando entre dois pensamentos. Eu me interesso por uma mulher de Dan, de Zorá, ou eu me interesso por uma mulher dos filisteus? Eu busco para mim as coisas que são do meu povo, ou eu busco as coisas que são do inimigo? Ele está dividido, e muitas vezes você fica nessa divisão entre se busca as coisas que são aqui da igreja, do reino de Deus, ou se busca as coisas que são do mundo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quem está cocheando entre dois pensamentos não tem como triunfar. A tendência dele é acontecer como Sansão, e caindo e descendo ladeira abaixo. Veja comigo mais aqui, vamos voltar aqui no capítulo de número 14, versículo 2. E subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, disse: vi, marque isso. É um homem que anda dividido por causa da sua visão. Vi, verbo ver. Vi uma mulher em tina, na terra da divisão. Meus olhos viram no lugar da divisão, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai por mulher. Olha só, versículo 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disse: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus, guiado pelos olhos. Olha só, ele está dividido entre fazer a vontade de Deus e a dele. O seu pai ainda lhe dá um conselho: por que você não toma mulher daqui do nosso povo e vai tomar a mulher dos incircuncisos filisteus? Por acaso não tem mulher aqui no meio do nosso povo? Por acaso não tem ninguém aqui em Israel, não tem nenhuma moça com qual você se interesse para se aproximar dela, Sansão? Não, meu pai, eu quero essa porque agrada. Eu estou dividido, eu não quero, não sei, mas eu achei melhor lá. E ele desobedece um mandamento de Deus que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Olha só, livro de Deuteronômio, já que ele é um homem santo, separado para Deus, então ele deve fazer as coisas que são de Deus. E ele quebra um mandamento de casar-se com uma mulher que não é do povo de Israel. Olha só em Deuteronômio capítulo 7, a lei acerca das filhas e dos filhos de Israel, capítulo 7, verso 1. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, olha aí,
e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Deus disse: eu expulsei todo esse povo que era mais poderoso do que vocês e coloquei vocês na terra. O Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para ferir, totalmente destruirá. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te apresentarás com elas, nem te aparentarás com elas. Ou seja, você não vai fazer aliança com nenhum deles. Não darás tuas filhas e os seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos o quê? Consumiria. Sansão quebrou esse mandamento. Sansão desobedece esse mandamento e diz: não, eu quero essa mulher filistia aí para mim, eu quero ela, eu quero me casar com ela. E ele está se desviando do caminho. Ele vai se desviar, vai tomar essa decisão, e ele acha que não está se desviando, não. Ele acha que é normal. Não, eu tenho o Espírito de Deus, Deus me usa, não tem problema, Deus me usa mesmo. Que é isso, meu pai, minha mãe? Mas é agradável aos meus olhos, é guiado pelos olhos, como ele disse lá no capítulo 14, versículo de número 3, olha, na parte B do versículo, a parte final. E disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque ela agrada o quê? Aos meus olhos. É guiado pelos olhos. Então olha como é que começou a queda de Sansão. É um homem dividido entre obedecer às coisas de Deus ou a carne, e essa divisão lhe causa cegueira visual, que ele não consegue ver as coisas claramente, se afeiçoa a uma mulher inimiga, se ajunta com o inimigo. E olha só, ele agora está em desobediência aos mandamentos de Deus, e é guiado pelos olhos e pelo desejo da carne. Essa agrada os meus olhos, essa satisfaz o meu desejo. Muitas vezes a pessoa quer fazer algo porque satisfaz ela, não porque Deus quer que ela faça. Não, porque eu quero isso, isso me faz bem. Mas nem tudo que faz bem para você é o melhor que Deus tem para a tua vida. Nem sempre o que você acha que te faz bem é aquilo que vai te levar ao triunfo. Está cheio de gente que está achando que está comendo mel, mas na verdade, por detrás é carcaça pura. É só morte que está rondando a vida da pessoa e ela não está sabendo. Sansão vai morrer. A morte está cercando ela aos poucos, ó. Sansão vai comendo: ai que doce isso, ai que maravilha, ai que bênção essa bênção, ai meu Deus. Mas ele pegou de dentro do leão. O leão representa Satanás. Ele está à nossa volta bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Satanás colocou ali um mel. Come, Sansão, quebra o teu voto de nazireado, do animal morto, jaz morto. O mundo jaz o quê? 1 de João, o mundo jaz. Vamos lá no livro de João? Vá comigo lá para você ver isso. 1 de João capítulo 5. Cuidado para você não achar que está comendo mel aí, a vida está doce, mas por detrás desse doce tem um amargo te esperando. Abre o olho. Sansão não estava vendo, não. Tenha visão das coisas, amados. Não passa a olhar as coisas com os olhos carnais, não, que você só vai ver mel. Quanta gente casou aí na vida achando que estava comendo mel, depois viu que era só a carcaça do leão. Quanta gente achou que depois pegou aquela bênção, mas ô pastor, é o mel. Depois ela viu que de mel acabou. E o mel acabando, fica só o quê? A carcaça. Fica só o osso. E tem gente que passa a vida toda só roendo a carcaça do leão. Não vê mais dias bons. Por quê? Se aproximou do morto. Olha só, 1 de João capítulo 5, quem encontrou, diga glória a Deus. Verso 19 diz assim, ó: sabemos que somos de Deus, e o que o mundo jaz no, em algumas traduções, está, do verbo está morto. Então, jaz, coloque do lado da palavra está,
e coloca a tradução. Se está na tua Bíblia está, coloca jaz. E na Bíblia que está jaz, coloca estar. Que é a mesma coisa, é uma tradução grega. E eu quero que você marque isso daqui que eu anotei. Marca aí. Olha só. Pastor, jaz é algo que está completamente morto. É a tradução aqui que está dizendo. Está morto, ou estendido no chão, ou no leito. Então jaz é algo que está estendido no chão, não é somente morto. Ele está estendido, está sepultado. E o mundo jaz o quê? O mundo está morto. O mundo já está sepultado, está condenado. O mundo não promove coisas boas, pelo contrário, o mundo até te apresenta coisas doces, sim ou não? Mas quantas vezes você come da doçura do mundo, mas é um amargo por detrás, hein? Quantas vezes o mundo te apresenta como, ai que doçura, você diz, pastor, isso é muito doce, mas lá atrás do fundo, você tem vivido uma amargura e só tristeza. O diabo disse, está vendo Jesus, todos os reinos da terra se prostra, se adora, que eu te darei todo este mel. Olha que sabor, Jesus, olha este mel diante de ti, se delecie com este mel que eu vou te dar reino, vou te dar glória. O mundo te apresenta as coisas, o diabo te apresenta as coisas doces. O diabo nunca vai mostrar que este mundo está caído, o diabo nunca vai mostrar que as pessoas estão dominadas por ele. O diabo nunca vai mostrar para você que as pessoas verdadeiramente estão mortas. Elas aparecem ser doce para enganar os outros, como foi doce para enganar Sansão. O diabo apresenta as pessoas dóceis, mas lá no fundo as pessoas estão mortas, dominadas por ele. Mas ele mostra a doçura, e a pessoa diz, ai que doce, ai que saboroso. Aí quando os dias vai passando, vai vendo que não é nada daquilo. E ainda levou toda a amargura para dentro de casa, levou a destruição para dentro da própria casa. Sansão quebrou o voto dele. Queridos, não caia na cilada do diabo, saia fora enquanto é tempo, porque depois você vai olhar e vai dizer, Deus, me tira dessa situação. Sansão disse, Senhor, só dessa vez, mas dessa vez não era para a vida, era para a morte de Sansão. Meu querido, Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus não tem prazer no teu fracasso, Deus não tem prazer na tua tristeza, na tua amargura, Deus não tem prazer em ver você sofrendo, mas para isso, abre os teus olhos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, e passou da morte para a vida, e não cai em condenação. Deus, Ele quer que você entre pelo caminho do triunfo, do repouso e da vida eterna. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. Abre o teu olho enquanto é tempo. Peça para Deus abrir os teus olhos. Não seja guiado com os teus olhos. Ele viu que era doce, ele viu que aquela mulher, meu pai do céu, essa é a melhor. Meteu os pés pelas mãos, irmãos, e acabou fracassando, acabou vivendo como palhaço. As pessoas vão sorrir de você. Não é assim que quando o diabo te dá o mel e você come daquele mel, e daqui a pouco você vê que aquele mel não era doce, mas era um mel falso, era um mel amargo, e aí você está caído com as mãos atadas, amarradas. Aí o diabo olha para você e diz, te peguei, te amarrei. Olha o que aconteceu com Sansão depois disso. Volta lá, capítulo 15, versículo 14. Amarraram ele com cordas. Livro de Juízes, capítulo 15. Capítulo 15, livro de Juízes, versículo 12. Olha o que aconteceu. Porque eu não vou entrar na parte do casamento dele agora, do enigma, porque é muito longo. Depois você lê. Depois que ele entra e tenta casar-se com essa mulher só foi para levar ele para a desgraça. E depois dessa mulher aqui, ele vai se afeiçoar a Dalila. E aí aonde que ele cai de vez?
Mas começou aqui, com esta mulher aqui, que não dá-lhe o nome. E olha só, ele vai pagar os votos que fez, né? E olha só no capítulo 15, versículo de número 12. Porque ele vai colocar fogo na seara dos filisteus. E olha aí, verso 12. E disseram-lhe: descemo-nos para te amarrar. O povo de Judá disse: você está prejudicando a nós, vamos te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmo me não acometereis. Sansão disse: olha, não vai ser vocês que vai me matar não, né? Vocês são do meu povo. Vocês só vão me amarrar e vai me entregar ao inimigo. E eles falaram dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir o quê? Da rocha. A rocha é Jesus, tiraram ele da rocha. Sansão, nós vamos te amarrar e vamos te entregar para os filisteus, vamos te entregar para o teu inimigo. Foi aí que ele, na fonte de Leí, ele vai com a queixada de um jumento matar 1000 homens, porque o Espírito de Deus se apodera sobre ele. É como eu lhe disse, o Espírito Santo está tomando a vida dele, nas ocasiões. Mas chegou uma hora que o Espírito Santo se extinguiu de sobre a vida de Sansão. A Bíblia diz: não vos entristeçai-vos o Espírito Santo de Deus, o quais estáis selados para o dia da redenção. Sansão foi entristecendo, e muitos acreditam que Sansão não foi salvo, porque foi um suicídio que ele tentou. Eu tenho um livro de Juízes comentado em hebraico, e lá diz que é um suicídio que ele tenta. E os suicidas não entrarão no reino do céu, mas ele entra na galeria dos heróis da fé lá em Hebreus. Pode ter fé, pode ter força, mas muitas vezes não tem sabedoria para lidar com as coisas. Sabe lidar com as coisas com força, com violência, ele sabe. Mas em problemas que exigem sabedoria do Espírito Santo, ele não sabe. Jesus diz: não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pela sabedoria de Deus que você sai das situações, é pela sabedoria de Deus que você triunfa, é pela sabedoria de Deus que você cresce e enxerga as coisas erradas. O saber você aprende com os sábios. Esse é um provérbio hebraico: o saber você aprende aos pés do sábio, mas a sabedoria só vem de Deus, dada pelo Espírito de Deus. E Deus quer te dar sabedoria para você triunfar. Por isso a Bíblia diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá livremente. Clame a Deus, peça que o Espírito Santo de Deus venha te encher, porque se o Espírito Santo de Deus te encher, você pode ter certeza que Ele vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não vai ser uma hora você está cheio do Espírito Santo, outra hora você não. Uma hora você está cheio, outra hora não. Uma hora eu estou cheio de Deus, outra hora não. Sansão era assim, diferente dos outros juízes, que recebeu a porção do Espírito e permaneceu até o dia de sua morte. Sansão é o homem que recebe o Espírito de Deus, mas fica brincando com a vida que o Senhor lhe deu. Amados, não é tempo de você ficar brincando com o Espírito Santo de Deus, senão você vai cair na mão do inimigo com as mãos amarradas. E aí ele mais uma vez se livra das cordas. Aí quando ele sai, ele encontra Dalila. Depois você lê. Aí ele vai, e Dalila era uma mulher prostituta. Entra uma prostituta, fica com ela e depois encontra com Dalila. E Dalila é o seu fracasso. O nome Dalila quer dizer delicada. Já até citei, acho que eu já até preguei aqui já sobre Dalila. Problemas delicados não se resolve com força, se resolve com sabedoria. Ele é muito bom com os problemas que exigem força física, mas não é bom para resolver as coisas que são espirituais. A nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra os principados e potestades, com os poderes deste mundo tenebroso. Então cuidado, que o diabo vai querer te enganar, vai querer colocar mel na tua boca para te enganar. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, Deus vai te livrar da mão de Satanás e vai te dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Então agora nós vamos buscar o Espírito Santo, que não seja somente hoje, mas que amanhã você continue com o Espírito Santo.